Olá, pessoal! Está começando agora mais um episódio do Tank Talkcast, o podcast voltado para a revenda de combustíveis, de postos, lojas de conveniência e agregados e tudo mais que a gente pode trazer para dentro de um posto de combustíveis. E agora nós estamos aqui com uma dupla extremamente especial que a gente ficou esperando por eles aqui com um frisson danado, né, Genilson? exatamente. E agora eles estão aqui com a gente. Genilson, vamos lá, apresenta eles pra gente. Sensacional, Aritana. A gente está com essa ilustre visita, presença aqui na nossa casa. A gente vai mergulhar no mundo CG Expert. Aqui ao meu lado direito eu tenho o Dario, um dos diretores que vem fazendo um trabalho muito bacana em todo o país, um excelente portfólio. À minha esquerda eu tenho ali o nosso amigo Gilberto, que é o cofundador desse importante grupo que está contribuindo bastante para esse setor da revenda em todo o país. Sejam os dois muito bem-vindos. Obrigado. A gente aqui vai bater esse papo, levar todo esse conhecimento, todo esse know-how e, sobretudo, essa contribuição para o setor. Vocês vêm fazendo um brilhante trabalho. E aí, para a gente começar, dadas as considerações iniciais, e a gente está muito feliz, honrado de vocês terem aceitado o nosso convite, está presente aqui com a gente. Queria começar ali com a fala, né, um por vez, começando ali com o nosso amigo Gilberto. Eu queria que ele contasse um pouco, né, da trajetória dele, como que ele veio parar revendedor nesse importante setor da revenda e que ele está aí contribuindo com um excelente sistema de automação e gestão para posto, uma empresa completa, e eu tenho certeza que juntos hoje a gente vai descobrir muito mais desse universo CG Expert. Gilberto, seja muito bem-vindo. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Conta um pouco para a gente, para os ouvintes que nos acompanham, né, em todo o país, nesse importante canal, um pouquinho da sua trajetória, como que você fundou esse grupo que leva tanta credibilidade e ética em todo o país. Por favor, seja bem-vindo. Obrigado, Genilson. Obrigado, Aritana, pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Não tenho dúvidas que esse é o tipo de podcast, esse tipo de informação que falta para o revendedor e para o mercado. É uma bela iniciativa, nós estamos honrados de estar aqui hoje. Obrigado. E a gente espera fazer jus à importância do evento, né? Mais uma vez, muito obrigado por nos convidar. Certeza. A Expert completou esse ano 30 anos, né? E nós criamos ela lá em 1993, derivada de um projeto de faculdade daquela época lá em Pato Branco, né? Já vamos ouvir muito esse lá em Pato Branco, né? Agora, né? É bom que todo mundo conhece, né? Ali, né? Todo mundo conhece Pato Branco, né? Não tem como, né? Legal. E eu trabalhei sempre com automação bancária. Antes disso, trabalhei com eletrônica, tive alguns projetos e tal, mas sempre como um hobby, né? E lá em 1993, um amigo, né, que lá tinha uma família que era tradicional lá no ramo de posto de combustível, solicitou não, ele falou, tem que ter alguma coisa para automatizar essas bombas aí e tal, para ler esses dados automaticamente dessas bombas, naquela época bombas mecânicas, né, tal, e você que é o cara da eletrônica, você não quer inventar alguma coisa aí, né? Legal, vamos lá, vamos dar uma fuçada, ver o que a gente tem no mercado. Não se encontrava nada, né?
tempos difíceis, não tínhamos internet para consultar, para sair dando um Google, aí é onde que eu achava Tinha que ir automação. mesmo, gastar sola de sapato. Exatamente, naquela época lá no interior você não vinha para São Paulo com frequência, né? Vinha pessoas que tinham negócios aqui e tal. Bacana. Desculpe, em São Paulo, né? Mas não era comum você ir feiras, essas coisas você ia lá de vez em quando, né? Então a gente aceitou o desafio. Na época eu chamei mais dois amigos que trabalhavam comigo lá na época. Eu trabalhava já com automação bancária, né? Trabalhei muito tempo, né? Comecei trabalhando na automação bancária do Bamirindos. Se alguém se lembra do que é isso, né? Fui interno do Bamirindos, tal. Depois se transformou o Bamirindos cresceu esse segmento, né? Ele começou a atender outros bancos estaduais, bancos na época tinha a gama de bancos no Brasil, bancos comerciais, né? Era enorme, né? E aí a gente atendia e, por ser Bamirindos, né? Você acabava tendo uma dificuldade de atender essas agências. Legal. Então o Bamirindos criou uma empresa chamada Bamirindos Assistência Técnica, que a gente chamou de Bastec, descaracterizada, né? Aham. E aí depois a Procomp, né? Que hoje é Diebold, né? A famosa Diebold a Diebold comprou a Procomp, né? Na época e tal. A gente trabalhava com automação bancária. Chamei mais um amigo lá nosso negócio era eletrônica, né? Tal, essas A coisas. parte de iniciativa criativa que a gente tanto vê no sistema de vocês hoje, então teve toda essa fundamentação no seu Exatamente. histórico, nessa sua jornada. Exatamente. Isso é muito bacana, porque hoje, quando as pessoas se deparam com um software na pista, eu sempre tenho a curiosidade, eu desço do carro mesmo, quando eu estou abastecendo, vou lá no PDV, na imensa maioria das vezes eu vejo ali a logomarca Expert, e ali, essa também é a leitura, né, do importante cliente que chega na pista, e eles, acredito que estão muito honrados, felizes de entender um pouco dessa fundamentação, dessa trajetória. E mergulhando um pouco mais, Gilberto, você tem alguns hobbies interessantes, inclusive você veio aqui até o nosso estúdio hoje, na presença aí do Dario, né, pilotando o próprio avião. Como que foi essa trajetória até você chegar nessa área da aviação? Isso te inspira em alguma coisa no seu dia a dia? Não. E aí eu fui stalkear, né? Falei, vou stalkear a vida. Ele é extremamente reservado, gente. Extremamente reservado. E aí pude ver lá em algumas situações que ele é apaixonado por aviação, que gosta de motos. E aí agora, quando a gente se encontrou, ele disse que tem que ter quantas rodas? Então, o pessoal fala quando me pede qual é o meu hobby, né? Eu costumo falar que eu gosto de tudo que tem menos do que 3 rodas e voa, né? Você pensa. Então, carro, pra você ter uma ideia, hoje eu não tenho carro, faz muito tempo que eu não tenho carro, né? Eu moro em São Paulo tem algumas facilidades, né? Então eu tenho, adivinha, uma motinha, uma scooter elétrica, inclusive. Não dá para falar aqui pro revendedor que a scooter é elétrica, né? Eu não posso chegar lá e abastecer, né? Então não. Mas é uma scooter só para andar na esquina, na quadra lá, então pode, né? É uma moto, até por questão locomoção em São Paulo. Recuperei a minha primeira moto, uma XLX 5090, 1990, lá com placa isso preta. É muito bacana que a gente vai fazendo, né, essa complementação, e aqui a gente ficou muito honrado porque você trouxe aí o Dario, que é o seu diretor-geral nacional de parcerias, de novas parcerias, ele está ali dentro da operação. Dario, fala um pouquinho para a gente, eu agradeço também você ter aceitado o nosso convite, estar aqui na nossa bancada dividindo com o revendedor. Queria que você falasse um pouco dessa importância, dessa capilaridade que você ajudou a desenvolver em todo o país, visto que vocês têm uma força em todos os estados da federação. Eu sei que isso tem uma articulação, tem um peso, tem um cunho muito importante e isso tem a sua digital. Você poderia comentar para a gente, por gentileza, como que funcionam esses bastidores organizacionais que leva a marca Expert por todo o país dessa forma brilhante? Por favor, e seja bem-vindo. Bom, Genilson, Aritana, obrigado pelo convite. Quando nós chegamos, né, e começamos a conversar aqui nos bastidores, nós começamos a nos entender, né? Porque a coisa complementa, né? Bacana. E aí, quando nós falamos de conversar sobre passado, né, onde eu já sabia como é que o Gilberto ia fazer, porque eu conheço e esse passado tem a ver com o que está acontecendo hoje, né? E o meu também. Eu estou no Expert há 6 anos
e vim da área de revenda, né, de distribuidoras, né? Então a minha trajetória foi em consultoria quando eu era bem novo e depois veio a parte de companhia de petróleo na revenda. E aí lá eu aprendi franquias, aprendi toda a parte de postos de combustíveis, o que tem embaixo da pista, o que tem em cima. E com isso a gente, quando eu vim para a área de TI, né, a área de automação, eu pude entender que os postos de gasolina os revendedores pararam de operar postos de gasolina e tiveram que fazer gestão em postos de gasolina, né? E aí essa gestão causou o interesse de quem também vende para que seja feita da melhor forma possível. E aí nós nos encontramos, né? Aí você realmente tem que organizar tudo para que a tecnologia ela tem que andar ao lado da organização e do resultado. É onde nós estamos hoje. Aí nós temos um programa para falar sobre isso, né? Você traz uma bagagem muito bacana, você passou ali uma boa parte da sua entrega profissional uma boa parte ali da sua entrega profissional trabalhando com a Ipiranga. Então você já trouxe o know-how. Conversando ali também nos bastidores, vocês têm ali praticamente uma formação dentro de casa, mas no seu caso, você já trouxe um know-how bem consolidado e que ajudou e que deu essa boa sinergia. Hoje você é um amigo particular do nosso amigo ali, Gilberto, e essa sinergia foi bacana. Mas o que você trouxe de fora que hoje complementou para ser o Mundo Expert? Eu acho que o principal é o entendimento do mercado. Acho que o entendimento do mercado. Nós passamos a fazer, há 6 anos atrás, algumas convenções, onde nós começamos a explicar. A Expert deve ter mais ou menos uns 100 funcionários lá em Pato Branco, né? E tem funcionários em Curitiba, tem em São Paulo e tal. Então, você fazer essas pessoas internas entender com que contexto que eles estão, a primeira coisa que nós mostramos é o mapa do Brasil. Onde nós estamos inseridos, onde está o mercado. Eu faço questão de fazer a abertura lá das nossas palestras, lá, enfim, né, nossas convenções, falando sobre o mercado de combustíveis, aonde está inserido, como é que está dividido. Esses números tem lá nos relatórios da ANP, mas você tem que interpretar isso e passar para eles aonde nós estamos inseridos. E aí você consegue dizer qual é a importância de cada um. Elaborar né? estratégia. E aí elaborar a estratégia em cima do seguinte: se o mercado está crescendo, se ele está aumentando a parte de companhia, se ele está aumentando bandeira branca, tem aumentado, que a gente estava conversando também sobre grandes redes de postos que estão sendo... E essas redes vêm com padrão. Então o padrão não necessariamente é de uma companhia de petróleo, mas o padrão pede gestão. E para você fazer gestão, você tem que você tem que ter os números precisos. E a automação, ela fala sobre precisão. Cada vez você tira mais da planilha de Excel e passa a ser integrado. Entendeu? Dá para falar um pouco sobre isso também. Eu queria que a gente enfatizasse isso para quem está nos ouvindo, sobre o quanto a empresa de vocês é completa e entrega essa comodidade para o dono do posto, né? Como você me disse, que algumas unidades são customizadas, que esse posto, essas redes, elas não são padronizadas ou customizadas de acordo com as bandeiras. E vocês vêm trazendo isso também para o dono de posto e para as grandes empresas, né? Que vocês estão ali ajudando. E que também não estão somente na gestão de posto, né? Do posto. É na gestão de uma loja de conveniência, né? E de outras coisas que entregamos dentro do posto. Achei legal quando ele falou: eu não posso dizer que eu tô com uma scooter, uma moto elétrica para o dono do posto. Pode sim, dono do posto, porque você vai entregar para o seu cliente o algo a mais, né? A gente está vivendo uma era... Né? Daqui a pouco vai chegar, e isso não é uma promessa, é uma realidade, os clubinhos da vida. Então o revendedor... E ele vai encontrar muito nesse canal. A gente vai trazer especialistas e vamos entender o seguinte: isso não vai ser e nunca será uma ameaça, e sim uma oportunidade. Sim. Então a revenda vai estar muito bem orientada. É claro que estão disseminando, isso vai tirar o protagonismo dos postos. Ao contrário, eles vão se adaptar pela estratégia de localidade. Os postos estão muito bem localizados. Então isso vai ser um adicional. E vão andar de mãos dadas. E a Expert vai trazer essas soluções, né? Que era isso que eu queria que vocês me explicassem, deixassem isso claro para quem está nos ouvindo.
as soluções completas. Como que é esse completo da Expert, entendeu? O que é cada uma das coisas que vocês entregam, ferramentas. Eu tô falando uma linguagem bem popular para que vocês entendam que comodidade é essa que a Expert traz pro dono de posto. Então, nós começamos com o desenvolvimento de hardware, né? Como eu estava falando, nós começamos na eletrônica e tal, e já muito próximo do começo, nós já entendemos que havia uma grande necessidade de software também. Então, nós optamos por desenvolver uma solução completa. Então, o que acontece? Hoje, não só no posto de combustível, não só no negócio posto de combustível, mas é muito comum você... eu tenho um equipamento que eu tenho que chamar o Zé, outro que eu tenho que chamar o João, outro que eu tenho que chamar, e ninguém se entende entre si, né? No posto não é diferente, né? O cara tem a bomba, tem o mecânico da bomba, ele tem a automação, que não sei quem, a automação de tanques, não sei quem, né? Então, o que nós fizemos? Como nós temos, digamos assim, a nossa origem é eletrônica, então... A gente tem uma grande facilidade em desenvolver isso, né? Então, hoje, desde o começo, nós desenvolvemos hardware para automação de pós-combustível. Então, são equipamentos que monitoram as bombas de combustível. Qualquer bomba de combustível que tenha no mercado hoje, líquida ou gás, né? Ou agora, mais recentemente, que líquido também, mas Arla, essas coisas todas que tem no posto, nós conseguimos automatizar. Seja essa bomba um computador, como geralmente é, essas bombas eletrônicas novas, você fala com ela como se fosse um computador. Né? Ou seja bombas mecânicas, ou seja outro tipo, né? Você tem condição de fazer essa automação completa. Das bombas, a gente consegue fazer a identificação dos frentistas, né? Hoje é muito comum, a gente chama esse sistema de identificação, o mercado chama de identificação de frentistas, né? Identifeed ali, o Identifeed ganhou, um título mês, né? Tipo Gillette, né? Você não conhece lâmina de barbear, você conhece Gillette, né? Então é assim, né? Levou a fama, né? Identifeed levou a fama, mas O nosso é o Xpeed. O nosso chama-se Xpeed, né? Isso é interessante. Então é assim que funciona. Inclusive, o Identifeed nem foi o primeiro do mercado. Uma pincelada interessante, né? Porque às vezes a pessoa pega aquele título como máximo e tenta. Mas no nosso setor, esse Identifeed ele ficou como. Identifeed ficou, a marca se associou ao produto. Mas é apenas uma marca. É apenas uma marca, que nem foi a primeira do mercado, né? O pessoal teve eficiência para transformar isso como referência, né? Mas então tem o identificador do frentista, que você não identifica só frentista, você pode identificar a frota de um cliente, por exemplo, né? Você tem, através de cartões, tags, tem uma restrição hoje com o uso de celular dentro do posto, mas poderia identificar pelo celular também, né? Pelo NFC, o RFID que você tem hoje no próprio celular, né? A gente fabrica ainda monitoramento ambiental, né? Que hoje a lei do Brasil exige que você monitore vazamentos no seu posto, ou seja, do produto para o ambiente, ou seja, você tem um SAMP de bomba, por exemplo, lá que está vazando para o ambiente, você tem que monitorar isso. Ou entrando água no seu produto, ou ao contrário, do ambiente para o seu reservatório, né? Sim. Nós temos que monitorar isso, monitoramento ambiental, tanto de bombas, filtros, a gente instala sensores em bombas, filtros, tudo mais, tanques também, e nós também temos, nós fabricamos as sondas de medição de tanques. Hoje aqui no Brasil somos uma das poucas que fabrica a sonda com tecnologia nossa mesmo, né? Sim. Essa sonda que vai dentro do tanque para medir. Hoje a gente consegue, através de sondas buoys de densidade, nós conseguimos saber se dentro do tanque tem água, por exemplo. Tem água, o volume, com uma precisão aí muito grande, uma das maiores precisões que tem no mercado. Aí conseguimos fazer o controle do estoque pela temperatura, né? Hoje, qualquer posto aí faz o seu estoque a 20 graus, né? Estanqueidade. Testa a estanqueidade e tal. E isso tudo são equipamentos que são colocados em um ambiente explosivo. Então, a gente chama isso de área classificada. Pouca gente sabe, mas a boca do seu tanque, do seu carro, é uma área classificada 0. Ali não pode ter nenhum tipo de faiscamento, nenhum tipo de ignição, né? Porque você sabe, hoje o problema não é o líquido inflamável, né? O problema são os gases que tem em algumas áreas, né? Então, todos esses equipamentos estão dentro de uma área classificada 0. Então, a gente obrigatoriamente tem que ter certificação
e para ambiente explosivo internacional, né? Claro, no Brasil é mais fácil superar com uma certificação internacional, mas isso nos dá, a gente exporta algumas sondas também, então isso nos garante que esse equipamento está sendo, né? O bacana que vocês fazem, eu queria entender assim, os bastidores, o distribuidor, o colaborador que está ali no dia a dia dentro do mundo expert, o mesmo que entende do software, ele é o mesmo que vai dar esse aparato também de conhecimento ou são suportes diferentes? Não. Esse lida com o hardware e aquele com software. Não, Como que é? são coisas totalmente diferentes. São A muito fabricação, tudo, tanto que nós temos fisicamente são separados, né? Então, por exemplo, esses equipamentos que são construídos com certificação X, por exemplo, as sondas, para operar em ambientes explosivos. Esses é uma coisa interessantíssima, né? Existe na eletrônica um tipo de componentes que nós chamamos componentes infalíveis. É isso mesmo, o componente não pode falhar, porque se ele falhar, ele vai gerar uma centelha dentro de um tanque de combustível, por exemplo, né? É uma coisa assim. Então, esses componentes são componentes infalíveis. Por conta disso, eles precisam ser montados em ambientes especiais, precisam ser certificados em ambientes especiais e você não pode testar por amostragem. Você tem que testar um a um. Então, a gente tem um ambiente lá que simula, por exemplo, temperaturas de 10 a 70 graus, que tem robôs lá que ficam mexendo as boias e certificando. Isso precisa ser muito preciso, porque você está instalando ele num ambiente absolutamente hostil. Né? Perfeito. Legal pontuar isso, porque mostra tipo, o investimento da empresa para testes, para entrega para o consumidor final com excelência. Exatamente. Né? Falando aí de sistema de medição, de tanque, agora saiu aí, né? Agora a gente está enxergando no horizonte essa sinalização que os órgãos reguladores estão em cima sobre todos os tanques agora tem que ter medições eletrônicas, né? Como que vocês têm se posicionado frente a essa temática que o brasileiro, né, e assim com todos os setores, costuma deixar tudo para a última hora? Há tempo ainda de haver essa solicitação em tempo? Como é que vocês observaram essa temática? Essa obrigatoriedade tem algumas características importantes, né? Primeiro, ela vem do Ministério do Trabalho, não vem da Agência Nacional do Petróleo. Isso é importante. O Ministério do Trabalho, o que ele está preocupado? Ele está preocupado com a saúde do funcionário, do frentista, que vai lá e coloca aquela vareta dentro do tanque. Então, como eu falei, você vai abrir uma boca de um tanque, tem vapores ali, e você respira aquilo. Ele vai abrir aquilo para colocar. Então, o Ministério do Trabalho agora está preocupado com a saúde do frentista, no caso, do operador, do gerente e tal, que está lá no posto, né? Então, é uma característica diferente. Tá? O Ministério do Trabalho tende a ser mais rígido no cumprimento das leis, apesar de que lei é lei, né? Tem um provérbio latim que diz dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Você tem que cumprir, ponto, né? Exatamente. Então, o que acontece? É uma lei de 2016, se não me engano, Darius, 2016. 2016. E 2019. 2016, e tem algumas coisas assim. E o prazo termina no dia 21 de setembro de 2020. Agora, 2023, né? Há uma estimativa de que existem ainda no Brasil 30 mil postos de combustível. Batendo régua. Batendo régua lá. Tem esse mercado, né? Não há produção no Brasil que vá suprir isso, né? Existem movimentações das entidades, dos sindicatos, das federações para que isso seja adiado. Tudo no Brasil se adia, né? Talvez isso se adie também. Por isso que eu falei que peculiaridade, né? O Ministério do Trabalho tende a ser mais rigoroso. Então, eu não vou me surpreender se não houver essa... Entendeu? Então, nós vamos oferecer, tem várias empresas oferecendo isso no mercado, tal. Tem condições de instalar? Tem condições de instalar, mas não 30 mil postos. Só para a gente... a portaria 427, né? De 2021, mas ela vem de 2019, e o item 9.2 que fala sobre esse item da parte do trabalho.
né? Muito bacana essa temática, e isso vai também de encontro, e vocês têm uma entrega bacana e de tradição. Afinal de contas, são 30 anos de mercado. Gente, 30 anos são 30 dias. São não pioneiros, né? São pioneiros. Eu suponho, e isso fica claro pela leitura de mercado, essa autenticidade, esse credencial de credibilidade. Eu penso que vocês devem ter um código de ética, um padrão de conduta a zelar. Vocês têm ali também uma convenção que acontece justamente para aglutinar, para ser um ponto de convergência. Vocês poderiam falar um pouco, porque isso é importante. Quem diria, vocês vendem software, vendem hardware e estão vendendo credibilidade. Poderia falar um pouco um contexto histórico e por que o mercado lê dessa forma vocês? Tem uma característica interessante que o Gilberto estava falando. A Expert, ela... Veja, a exigência do mercado, ela também é consultiva, né? Quando você tem o software rodando, não é só aquela nota que o cliente não consegue digitar. Ele tem, como nós também fazemos a parte de automação, também tem as perguntas de automação. Sim. E os postos que não têm a solução completa, tem aquele negócio de, tem que chamar o mecânico da bomba, tem que lacrar a bomba, tem que fazer o teste de estanqueidade. Quantas vezes, você parava, e custava muito caro, você parar o posto inteiro e fazer uma estanqueidade, você tem que fechar o respiro, jogar a pressão lá dentro. Por quê? O dono do posto não tinha uma referência do que estava ali embaixo e sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Ele tinha uma ideia, mas contratava os especialistas. Então, o que mexia com a bomba, o que mexia com a parte de integração, tudo técnica. A parte dos testes de estanqueidade, isso é caro, né? Encarecia. O fato de você colocar uma solução completa, você tem o especialista, que é, por exemplo, a Expert trabalha com revendedores, com distribuidores, representantes no Brasil inteiro. Então você pega lá no site, quem quiser entrar no site, coloca ali, vai ver que tem os pontos lá dos representantes. Nós temos 85 representantes. Me conte aqui qual é o site onde eles vão entrar para poder conhecer mais sobre vocês também. É uma oportunidade muito interessante. No expert.com.br você entra, mas nos canais de Instagram da Expert tem ali tudo, né? Tem os vídeos. O link de acesso. O link de acesso. No site tem o link também. E ali tem até os tutoriais, né? Onde ali tem uma aulinha ali, né? Sobre como é que funcionam os departamentos, como é que funciona essa parte. E o mais importante é que essa convenção que o Genilson falou é justamente porque o organograma ele tem os representantes nos estados, todos têm, né? Tem estados que tem mais de um, né? Rio de Janeiro tem 8, São Paulo tem 10, enfim, e vai aumentando. Os 85 representantes, eles são capacitados em instalar, manter o software em funcionamento, os upgrades e toda a parte de treinamento, né? Então, tudo que tem de novo, eles têm que aprender, né? Então, por exemplo, essa parte toda que vai vir aí da portaria, eles vão ter que aprender isso. Então, fica mais fácil a interlocução com o posto, né? Nós conseguimos... A Expert não conversa direto com o posto. Até conversa, mas não é uma prática normal. A prática normal é conversar com os representantes e os representantes conversarem com os postos. Então, nós conseguimos atingir rápido, né, Gilberto? Se quiser falar sobre isso também, nós conseguimos atingir rápido o posto, entendeu? A grosso modo, seria como o cliente, né, o revendedor, o posto de combustível, ter a solução toda num lugar só. Evitar aquele empurra. Não, isso é problema da bomba. Não, isso é problema de automação. Isso é problema da boia. Isso é problema não sei do que. Então, o nosso objetivo é fazer com que o cliente acredite que ele tem a solução num lugar só. Isso é bom. A gente fala que atualização tecnológica hoje é uma obrigação. Então, quem não se atualizar tecnologicamente está obrigatoriamente fora do mercado. Isso vai acontecer. Vamos imaginar que a gente estava falando, né? A gente não é velho, né? A gente é vintage, né? Meu Deus. Eu não quero Na época do minha filha, ele fala isso. Não quero vintage. Somos vintage. Minha filha fala assim para mim: pai, você não é velho, você é vintage. Aí o que acontece? Nós que viemos lá da época do DOS, né? Da operação em DOS e tal, mudou-se para o Windows. Quem não se adaptou ficou no caminho, simples assim. Então, Legal. a minha aplicação roda em web.
né? Roda na nuvem, não sei. Sim, ela roda. Se ela não rodar, ela está fora do mercado. É simples assim. Ah, a minha aplicação recebe Pix. Sim, a minha aplicação faz multi-adquirência de cartões de crédito. Sim, se ela não fizer isso, ela está fora do mercado. Então, isso não é um diferencial mercadológico. É que tem sistemas que fazem essa defesa e pega isso como uma unicidade particular. Pois Você é. está querendo dizer o seguinte: é a necessidade de mercado. Cara, e tudo isso você encontra exatamente. dentro do mundo expert. Exatamente. Além de ter todo esse ponto de convergência para eliminar essa volumetria de fornecedores. Exatamente. Isso é bacana. Então, Esse negócio aí- da multi-adquirência eu achei muito importante, né? O cara isso é uma pode... coisa- porque direcionar. o que acontece hoje, né? O que a Expert fornece? A Expert é obrigada, se ela quiser ficar no mercado, a se manter atualizada tecnologicamente. Ponto, não tem outro jeito. É assim que funciona, né? Então, ela tem que rodar no web, ela tem que... É uma né? empresa que se Não, atualiza diariamente. Exatamente. Agora, qual é o diferencial, né? Qual é o diferencial? É honestidade com o nosso cliente. Isso é uma coisa que nos deixa orgulhosos. E Então, esse foi um dos pontos mais ditos e avaliados sobre a empresa. Tanto é que quando a gente se conheceu, foi o que me foi avaliado. porque Que é uma empresa extremamente ética. Ninguém Exatamente. fica no mercado 30 anos se não for sustentando ético, uma coisa que não existe. então eu vou falar para o meu cliente. O meu cliente chega e fala para mim assim: olha, eu quero te pagar X. Eu falo, cliente, eu não consigo te atender você me pagando X. Você precisa me pagar X vezes 5. Né? E se alguém falar nesse mercado, a gente conhece, a gente está aí fazendo isso, só isso, né? Ah, não, então eu não vou fechar, olha, eu prefiro não te atender do que te cobrar alguma coisa abaixo, porque eu sou capitalista. Nós vivemos num regime capitalista. O objetivo da minha empresa é ganhar dinheiro, gerar lucro, né? Tem todas aquelas coisas bonitas que você escreve na missão, né? Aquelas coisas Visão, todas. valores. né? Valor, missão, tal. Claro, você tem que controlar isso também, né? Mas o objetivo da empresa é gerar lucro, entendeu? Então, e o mais importante, se eu não conseguir te atender, a qualidade do meu serviço, então eu não vou ser honesto e não vou ser eficiente contigo enquanto meu cliente. Então, esse é o valor que nós entendemos. E isso se estende a toda... Na Expert a gente chama isso de família Expert, entendeu? Certo. Quem são os nossos familiares, né? São os nossos clientes, os nossos amigos, os nossos colaboradores. Então é assim, você precisa estar trabalhando em um ambiente que não seja hostil, que não seja nocivo. Você tem que ter isso, então você tem que investir nisso. E o legado que a gente deixa para os nossos colaboradores, para os nossos amigos, é justamente isso, nós somos honestos. Eu não vou fazer negócio contigo se eu precisar te enganar. Simples assim. E é essa, né? É uma excelente régua. quando Assim você... funciona, né? Até onde a honestidade te permite que você vá. Até porque esse é um fator garantidor de permanência. Eu vou reiterar. Infelizmente a gente vê, vê Então, coisas aí por aí que às vezes você pensa assim, você bota à prova o que você aprendeu lá da sua família, do seu pai, né, o que foi ensinado, né, mas não, esses 30 anos mostraram para nós que não vale a pena. Se nós resolvêssemos a partir de agora ser desonestos, a gente caía do cavalo amanhã. Legal. Tem uma pergunta aí, Aritano? Tem uma pergunta que me fizeram, que me pediram quando eu anunciei que eu ia receber vocês. Pra gente entender sobre o nome, por que de expert, que já foi me dito aqui, pessoal, no começo, que é expert, mas era expert, expert. Por quê? E como é que começou? Assim, conta pra gente, há 30 anos atrás. Legal. Vou dar um spoiler aqui. É completa, gente, porque já foi revendedor. Já foi revendedor, sabe o quão difícil é ser um revendedor. Calcanhar, né? E temos aqui também um parceiro do lado dele que veio do chão de fábrica, né? Que trabalhou há anos com isso, na implantação. Então, é uma dupla... Todos os cursos. É uma dupla completa, mas eu vou deixar para ele falar. Por quê? Um pouquinho do conceito. Essa história remonta lá da universidade, novamente, né? Lá em Pato Branco. Lá em Pato Branco? Lá em Pato Branco, né? O legal é que o Sul inteiro fala assim, e Pato Branco levou a Aliás, depois conta essa história, vai. É mesmo. Conta essa história do Pato Branco. Depois. sim, Super bacana. pode ser. O pessoal vai ficar feliz. Então, o que aconteceu? A gente desenvolveu esse projeto de hardware, né? Fizemos um equipamento para monitorar aquelas bombas mecânicas, né?
Legal que a pergunta ficou separada em duas partes e dá para uma ligou a outra. Boa, foi muito inteligente, parabéns. Inteligente quem fez, hein? Os curiosos daí da rede social. Quem fez separou muito bem as duas perguntas, né? Então, o que aconteceu? Aí nós imaginamos que podia fazer, a gente viu um espaço para fazer um software também, já que a gente estava fazendo faculdade de processamento de dados naquela época. Isso existiu, gente. Era processamento de dados. Hoje é engenharia de software e tal, mas enfim, na época era isso, né? Nós fomos desenvolver. E era uma época, ainda hoje você tem muita influência do inglês e tal. A gente, para aprender uma nova linguagem, tinha que comprar uma Bíblia, né? E o nome dos livros era Bíblia mesmo, né? Era a Bíblia do Delphi, a Bíblia do Pascal, né? Era assim, mas eram uns livros desse tamanho, e era em inglês, né? Você acabava tendo influência daquilo, né? Não tinha internet, né? Tinha internet. Muito legal ouvir isso. Não. Internet, cara. Você ia... Tinha um negócio chamado 87, BBS, que eu sinceramente não lembro o que significa a sigla. Era BBS, você tinha que se conectar numa BBS lá na nossa região, lá a gente conectava Curitiba, e você tinha que fazer... Imagine o que um interurbano, e a gente ficava lá conectado para baixar exemplos de programa que a gente trabalhava, por exemplo, em Pascal, em linguagem de baixo nível mesmo, né? Sim. E aí a gente sabia que a gente ia ter que montar uma empresa. Naquela época, nós imaginávamos que essa profissão, programador ou alguma coisa, eu sinceramente achei que ia chegar um dia que ela fosse regulamentada, né? Como é um CRM hoje, como é uma OAB, né? Eu imaginei que isso fosse regulamentado, né? Infelizmente, ainda hoje, 30 anos depois, não é regulamentado, né? Não desdenhando ninguém, mas qualquer um pode ser programador, né? Sim. Tem qualquer barreira de entrada. Então, eu imaginava, e a primeira ideia genial que veio na nossa cabeça é que nós éramos programadores fantasmas. E aí a gente colocou em inglês Phantom Programmers, óbvio, né? E aí, não tá legal. Aí foi mudando. Como nós começamos, na verdade, assim, começamos a escrever porque a gente não tinha montado empresa, isso foi lá nos idos de 90, 91, né? Aí o que aconteceu? Aí começou a se desenvolver e tal, e o pessoal da universidade, né? A gente começou naquela época, a gente conheceu o Delphi, uma linguagem de programação exclusivamente naquela época voltada. Eu gosto de anunciar assim, né? Porque dá um charme, né? Era um dashboard que estava sendo lançado por uns malucos lá de São Francisco, né? Que você usava para joguinhos e tal. E aquele dashboard, ninguém levava muita fé nele, e aquele dashboard chamava-se Windows. E aí a gente resolveu programar naquilo. A história é muito legal. A gente resolveu programar naquilo, né? E o pessoal da universidade, na época, nossos professores, nossos alunos, falavam assim: caraca, ou vocês são muito audaciosos ou muito burros, né? Aí eu falei, tá aí, audacioso, gostei desse nome. Como é que é audacioso em inglês? PERT. Gostei desse nome. O burro a gente não é, né? Talvez um pouco mais audacioso. Só que naquela época existia no mundo uma tendência que você colocava o nome da empresa associado ao nome do produto. Naquela época lá tinha, você dá um exemplo mais comum, né? Tinha o Corel Draw, o Corel PhotoPaint, o Corel Move. Então você associava o nome da empresa, gostei, o nome vai ser PERT, né? Então nós vamos começar a desenvolver. Naquela época a gente imaginava que ia fazer software para tudo, né? A gente ia a Microsoft, né? Aí a gente criou isso e falou, não, vamos colocar então o nosso primeiro software vai ser Posto. Então, Posto PERT não rolou, né? Bem. Então, autoposto, legal. Então, autopert não ficou legal. Coloca um X no meio aí, tanto que até pouco tempo atrás, as duas primeiras letras do nosso nome, o X e o P, eram maiúsculos, exatamente por causa disso. O nosso software posto combustível chamava-se AutoExpert. AutoExpert, o X e o P eram maiúsculos. Aí nossa ideia é coisa de moleque de faculdade, né? Mas a pergunta, eu penso que o cara está muito feliz, né? Quem fez essa pergunta, porque olha a resposta toda fundamentada. Mas complementando, Expert é o nome do produto ou da empresa? Então, Expert é o nome da empresa, né? Só que o que acontece? Na época, como nós ficamos só com um produto, né? Hoje nós somos totalmente verticalizados, né? A gente faz tudo para posto de combustível. Então, o nosso produto ficou AutoExpert. Esse é o produto. Esse é o produto. Só que ninguém chama
Poxa, a Ninguém marca fala. levou mesmo. É o expert. Então, quando nós temos a nossa última reestilização de marca, né? Aham. O pessoal resolveu abandonar o alto, O porque o alto é intrínseco, né? Porque Só já consolidou. consolidou. Então é o expert que. Aliás, é a expert que faz o expert. Já tá A empresa consolidado. expert faz o sistema enfim. expert. Pegando um pouco aí esse gancho, né? Vocês estão no país inteiro. Como que é atender todas as regiões? São 5 importantes regiões. É claro que a gente vê uma densidade, dado a população ali na região sudeste, muito importante, muito capilarizada. Como que é atender esses clientes equidistantes, do Iapoque a Chuí? Que vocês estão em todos os lugares. Qual que é essa leitura que vocês fazem dessa... O Dario vai falar sobre isso, mas eu quero fazer um parênteses, complemento? porque a pergunta também é muito boa, né? É muito interessante, né? Porque essa localização geográfica que é interessante, né? Sim. Aham. Então, vamos imaginar, Pato Branco para Curitiba, são 450 quilômetros, né? Impensável, né? No nosso mercado assim, né? Aí eu lembro um dia, um amigo meu lá, muito tempo atrás, né? Ele Sim. parceiro nosso de Cuiabá. Tô indo para Cuiabá e tal. Não vem hoje, vem amanhã, porque hoje eu vou para Goiânia, né? Goiânia, coincidência. Vou para Goiânia, vai para Goiânia, tá? Então quando você volta? Hoje. Como assim, caramba? Não, eu vou pela manhã e volto à tarde, é logo ali. Então, isso foi o que me chamou mais a atenção. Então, hoje nós temos de tudo, né? Tem São Paulo, a cidade de São Paulo tem 4 distribuidores dentro da cidade de São Paulo, né? Que tem um perfil, porque o revendedor lá... Exatamente. Pessoal, Isso. todo mundo está vendendo essa commodity. É. Mas isso cai no que a gente chama de regionalismo. Porque o hábito de perfil do empresário, ele é peculiar àquela região, Sim. idem para o cliente. E ali você tem um software que, de repente, você tem que adequar. Tem. Né? Esses A 30 questão anos foi feita fiscal, alguma adequação. de regionalismo, por isso que a pergunta ela é importante, assim eu entendo. Eu queria que vocês delineassem um pouquinho sobre como que é atender esse país continental com tantas peculiaridades. Atendimento do representante. Vocês fazem questão, então, de trazer um representante da região que Sim. conhece o perfil, né? Você viu que ontem, quando nós encontramos o nosso representante ontem, né? Você estava junto com ele. O Renato Esperadinho. Renato, isso. O cara, ele é fantástico. Faz tempo, eu falo com ele sempre pelo telefone, tem os nossos outros gerentes lá, os dois Adilson, nós temos 2 gerentes Adilsons lá, né, na empresa, então os 2 Adilsons atendem o Brasil todo. Mas, por exemplo, ontem conversando com o Renato, que fazia tempo que eu não falava com ele, eu comecei a capturar aspectos regionais dele. Comecei a perguntar algumas coisas que estavam acontecendo na região. A gente tem, por exemplo, eu tive as informações que a região de Goiânia está abrindo as negociações, enfim, os postos estão se modernizando. Então, eu ouvi dele coisas pertinentes, entendeu? Então, que servem para que nós possamos planejar o que vai ser feito. E o que nós temos que fazer é capacitar ele, não mais nada. Capacitá-lo, ajudá-lo, né? Porque, por exemplo, se ele tiver uma captura de muitos postos, vamos ter que ajudar, né? Então funciona dessa forma, né? Uma coisa muito interessante que você estava falando é sobre, que o Gilberto estava falando no começo, sobre os 30 anos da Expert, né? Uma empresa que tem 30 anos, ela está no mínimo 10 anos sendo copiada, né? Entendeu? Ou tentando ser. Então, a parte de você ser honesto não é só isso, você tem que ser capaz, né? Porque senão você não consegue fazer. Sendo referência, né? Exato. Sendo referência para as outras o tempo inteiro. Isso. Porque vocês vieram do mato mesmo, né? Do Isso. mato. Que... Gente, a gente costuma falar no posto que veio do mato, é quando, tipo, a gente já frisou aqui, não existia rede social, dá um Google aí, pesquisa aqui rapidamente numa aba que te abre ali a informação prontinha para você ler só aquela estrofe, né? Vocês tiveram que recorrer nos books e nos aurélios do que vocês têm aí. Bíblias. Nas Bíblias de vocês. Exato. E você estava falando do negócio da linguagem, né? Pô, quando surgiu o Excel, acho que o Excel surgiu em 89, acho que foi, se eu não me engano, ninguém sabia, né? Então, você tinha que estudar no livro. Não tinha computador em casa, porque ninguém tinha PC em casa. Eu lembro que eu ia para a empresa e ficava estudando no sábado e no domingo para poder tentar fazer alguma coisa para a empresa durante a semana. Então, trabalhava-se de sábado e domingo, né? Funcionava assim. Eu não sei como é que foi feito no começo com os representantes, porque a gente não tinha internet para conversar com os representantes e nem ao menos
Já tinha celular, mas acho que as reuniões eram realmente tete a tete, né? Você devia atender os... Porque nessa época o celular também nem fazia isso, né? Que a gente tem hoje em dia. Você devia atender Então, o... para cortar vocês aqui e alertar você que está nos assistindo, a gente tá com um podcast aqui voltado para você, o nosso consumidor de postos de combustíveis, com uma empresa extremamente completa. E a gente quer dizer sobre completo, gente, é sobre estudo, sobre o que ela já veio com bagagem de 30 anos de vivência sobre isso, debruçada sobre livros reais de estudos e laboratórios para entregar isso para você, gestor de posto, seja da loja de conveniência, seja de uma troca de óleo ao posto de combustíveis, né? Isso é interessante. Isso faz conexão, inclusive, né? Eu queria entender, já que a gente está tendo essa brilhante oportunidade, como que o Mundo Expert está se posicionando para essas tendências que estão aparecendo aí, né? Curiosa eu tô. A gente no início a gente falou da escuta elétrica, né? Eu queria entender um pouco de vocês, se a empresa que vocês representam, se ela está um passo à frente do que se vê aí para servir como tendência, ou se ela acompanha apenas a movimentação de mercado. E existe alguma coisa que está por vir que a gente deva dividir com o nosso importante ouvinte revendedor em todo o país? Eu acho que tem duas partes. A primeira é o que o Gilberto sempre fala sobre a parte tecnológica, né? Depois tem a parte sobre a parte de meios de pagamento. Então, se você quiser falar sobre essa parte, depois eu falo de meio de pagamento. Só deixa eu fazer mais. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma colaboração sobre a última fala do Dario ali, que é importantíssima, já que nós estamos falando com o revendedor, né? Nós optamos por esse sistema de distribuição local, né? É bem interessante isso, porque a gente costuma se perguntar: você sabe o que é um posto de gasolina? Ah, eu sei que é um posto de gasolina. Você sabe que o posto de gasolina, que não é 24 horas, trabalha de segunda a segunda, das 6 da manhã às 10 da noite? A gente faz sempre essa pergunta, né? Então, o dono do posto não vai levantar o telefone e ligar para São Paulo, lá para Pato Branco, para o Rio de Janeiro, algum canto, quando ele quer atendimento. Ele precisa ser atendido localmente. Essa que é a história E com instantaneidade. Exatamente. Esse método já foi colocado nesses 30 anos à prova várias vezes. Nós inauguramos a empresa com esse método, né? E a gente mantém até hoje. A gente sabe que tem que ter, né? Isso reflete a qualidade, a pontualidade, porque assim, tem empresas que entregam até brilhantes sistemas, mas é como ter um carro de alta performance na garagem, se eu não souber acelerar. Exatamente. E ali, dentro do dia a dia, e o time é muito rápido. Quando há um problema ali e todos dão essa inconsistência por uma série de variáveis, na internet, enfim, ou uma utilização inadequada, engargala ali a pista. Ele não vai pegar o telefone e ligar lá para a central de... Ele já liga aqui. O representante local ali do lado lá. E se preciso, resolve por telefone, ou ele dá um pulo, tá lá. Eu acho que é uma estratégia muito assertiva. E mais uma vez, bacana. Até teve gente aqui nessa mesa, aqui na conversa mais cedo, que falou que queria ter um posto de combustíveis. Não é brinquedo, não! Não é pra Se não tem a instrução do profissional, não entra não, galera. Porque não entra não, tem que ter um hardware, um software, uma empresa que te entrega qualidade, que tá junto com você segurando na sua mão. É um estudo de mercado. Então, ter um posto de combustíveis tem que... E aí, de novo, vou frisar... Uma dupla que tem conhecimento, que teve posto e que sabe tanto que é difícil essa dor, né, Janilson? Com certeza. Então, eu acho isso muito bacana, essas ponderações, porque, e fazendo uma síntese, quem está de fora acha que é uma maravilha. Não, eu vou lá, faço um contrato com a distribuidora, compro, coloco aqui e circula. Gente, entra para ver como é que é. Aí bem mais embaixo. É profissional. Aí vem essa... Você que terminou? Então, aí eu falaria sobre a outra parte. Só para concluir, então, o que acontece? O posto de combustível já teve várias etapas de mercado, né? Já teve várias... O posto em específico, falando da revenda. É um organismo vivo que vai mudando com o passar do tempo, né? Já foi... Quais eram os 3 caras mais ricos da cidade do interior lá, né? Era o João do posto, o Zé da farmácia e o Chico do mercado, né? Aí todo mundo resolveu fazer posto e tal, aí os caras já tiveram que se reinventar.
E aí, alguns foram para o lado negro da força, né? Vamos imaginar assim, vou adulterar combustível para ganhar dinheiro, vou fazer promoções indevidas, alguns quebraram, alguns... A história conta isso. Até que chegou um ponto em que você precisa, não só no posto de combustível, mas no seu negócio, essa é uma definição do Dario. Eu vou me apropriar da definição do Dario, que ele fala isso desde o primeiro dia que eu vi ele na frente, né? Que acabou operar posto de combustível. Você não pode mais operar posto de combustível. Você não é um operador de posto de combustível. Você precisa ser um gestor do seu posto de combustível. Uau. E aí, quando você está gerindo o negócio, você entende como que ele funciona e você toma as melhores decisões. E isso tem a ver com o que, ao menos é consenso nas nossas reuniões comerciais, o que é o futuro do negócio, o que vai acontecer daqui para frente, já respondendo a sua pergunta, né? Exatamente. O que a nossa sensibilidade diz que vai acontecer aqui para frente. Então, eu repito, atualizações tecnológicas, ou você faz ou você está fora do mercado. Isso é uma necessidade para nós mesmo. Isso é normal. Não adianta, né? Você pode rotular como diferencial. É uma essencialidade de permanência. Exatamente. Se a GLC 250 lá da Mercedes não fizer o que a X6 faz, ela vai ficar para trás. Pronto. Não adianta. É assim, o mundo funciona assim, né? Então, o que nós entendemos que vai ser o futuro desse mercado, né? Negócio financeiro. Hoje, para você ter gestão, você precisa entender o negócio financeiro do seu posto. Isso. Ou seja, você precisa saber. Hoje o revendedor já faz isso. Ele pega aquela nota fiscal lá que vem da companhia, que vem o PPL do combustível, vem lá, 5,1, 2, 3, 7, 9, 8, 4, 7. Ele sabe que tem lucro naquele monte de casa decimal depois, entendeu? Eu tinha um professor de matemática que falava que é a mágica da calculadora financeira, né? Você procura e vai achar. Então você sabe que o negócio, o futuro, vai por esse lado. Você vai ter que saber, você vai ter que ter na palma da sua mão o resultado financeiro. E aí você vai precisar ir atrás de taxa de cartão, taxa de banco, taxa dessas coisas. Você vai precisar ter recebíveis, você vai precisar ter antecipações. Está falando em sustentabilidade da revenda. Sustentabilidade financeira. Na verdade, o posto de combustíveis, eu estava até falando para a Aritana antes de começar, né? O posto de combustíveis tem todos os departamentos. Tem RH, tem comercial, tem financeiro, tem tributário, tem contábil. Nós estamos no momento em que passou a gestão com ferramentas de gestão, né? E sejam com ferramentas que possam ser confiáveis, né? Nós passamos que é o que o revendedor com certeza vai se identificar com isso, né? Que é o seguinte: você tomar a melhor decisão em cima dessa gestão, que é o que o Gilberto falou. Você antigamente tinha um posto de gasolina, bandeirado ou não, mas alguém investia um valor para que você, ou o próprio sócio investia para tocar o negócio. Nós ouvimos falar aí toda hora sobre aumentos de combustíveis meio... Ninguém aumenta o combustível 1%, né? Todo mundo aumenta 5%, aumenta 8%, aí cai 4%, aí aumenta 2%, cai 5%. Então é uma gangorra. O capital de giro dos postos hoje, se você tem uma rede com muito volume de capital de giro, veio lá a notícia que aumentou o combustível 5%, como é que você vai ter que aumentar 5% o capital de giro? Ou vai fazer um controle de estoque. Se o seu estoque está na metade, os revendedores sabem exatamente o que está acontecendo, o que nós estamos falando. Né? E aí o que acontece? Quando você faz essa gestão de estoque relacionado ao aumento do combustível, você tem que repor o combustível. Então a companhia vai mandar a nota para você com esse combustível, com esse valor. Pergunto, uma rede ou alguém que vende muito, onde ele vai tirar o dinheiro para colocar isso? É uma conta financeira. Então ele tem que ele tem que ter a garantia. Ele tem que ter o dinheiro ou tem que ter de onde buscar. E o dinheiro onde buscar é caro. Então, os softwares hoje com gestão de antecipação de recebíveis e com condições de ter o meio de pagamento aliado ao negócio, não jogando contra.
você consegue jogar contra quando você não consegue taxa, quando você tem a máquina de uma bandeira que chega às 6 horas da tarde, o cara acha que aquela máquina vende mais rápido do que a outra, então o frentista coloca a máquina no front, que é a mais cara. Isso você já deve ter visto, né, Anitta? Demais. Várias vezes, né? Isso é gestão também. Mas o posteiro, né? Você falava antigamente Ainda nós falávamos existe muito isso, né? O posteiro. Não, mas o posteiro é um símbolo do cara que opera o posto, né? Mas agora é gestão. Então o que tem que acontecer? Ele não consegue mais chegar lá e falar, não usa mais essa maquininha aí da fulano de tal para usar a outra. Não, ele tem que vir automático isso agora. Então, não sei se dá para a gente falar sobre esse conceito de multiadquirência, mas o conceito de multiadquirência é você ter uma gestão, Sistema para tomar essa decisão. um sistema para tomar essa decisão, uma plataforma para tomar essa decisão sobre Agora eu vou negócio. fazer uma pergunta para vocês, posso? Deve. O que o revendedor vai utilizar para ajudar ele nessa gestão do posto? O sistema de gestão. Um sistema de É o que eu gestão. acabei de falar. Isso entra... Confiável. E o que é isso? Ele não quer saber se o sistema é amarelo, azul, verde, você pega AM, FM, funciona na Bahia ou lá no Rio Grande do Sul. Há um paradigma Ele de quer saber mercado, que resolva. porque eu conheço muitos revendedores, né, inclusive até fora do país, e com grande naturalidade a gente observa que a leitura que muitos deles fazem, que sistema é custo. Ao contrário, um bom sistema, ele é um investimento. Daqueles. Um baita investimento. Agora vocês estão dizendo que dentro do sistema de vocês tem uma lacuna, tem um módulo que dá essa escolha e que não precisa nem passar pelo juízo de valor, que ele vai dizer, olha, isso aqui é a melhor taxa. E quando a gente está em um setor que tem uma margem cada vez mais achatada, diminuída, faz todo sentido ter um sistema de excelência para configurar como um investimento. E isso é uma expressão nova. Você tem, na verdade, não precisa estar integrado no sistema. Você precisa estar integrado na plataforma. Entendeu? É diferente. Você não precisa estar integrado ao sistema. Não vamos colocar aí um sistema como um software. É um sistema como um todo. Legal. É um sistema que pode ter aí vários softwares, vários hardwares. É um Isso sistema. mostra então que vocês têm o software de vocês era adaptado. Você falou em futuro, né? Você falou em o que vem pela frente, é isso. A conexão, as portas de comunicação que o sistema de vocês tem, né, que é necessário que se tenha, isso é uma presente, né? Exatamente. Nós podemos entender assim que o revendedor que ainda não conhece o sistema de vocês, ao adquirir, ele já é bom que se inteire que ele pode integrar com diversos meios de pagamentos, frotas, sistema de fidelidade. Como que funciona hoje, isso é uma pergunta central, o estudo do P&D que vocês têm dentro de casa? É uma análise direta do mercado? Ou vocês levam isso como uma tendência? A gente falou muito que ou você entrega as regras do mercado ou vocês estão fora. Como que acontece essa reunião? E quem que puxa esses insights? Isso tem ali uma coparticipação de vocês ou tem alguém à parte, um consultor? Como que é o setor de P&D dentro de casa hoje? Essa análise de mercado, nós entendemos que ela precisa ser feita por especialistas que são do mercado, obviamente, né? Legal. Então, nós temos a gente chama o apelido nós temos um grupo de especialistas, né, dentro da empresa, que são alguns dos nossos distribuidores mais... a gente fala formalmente que eles são os nossos distribuidores mais importantes, os caras que têm mais capacidade que trabalham mais tempo no mercado, né? Mas na verdade são os mais chatos. Conhecimento. Já estão mais cascudos, São vamos os mais dizer. xarope, né? Aqueles que enchem o saco o dia inteiro, né? Já entende bem onde eles querem chegar. Eu adorava você falando isso. Aqueles caras que querem falar com o programador, sabe? Então são os xarope, não tem jeito, né? Então esses caras estão Eles são frente. termômetros, né? Exatamente, são 6, né?
que inclusive eles se reúnem de tempos em tempos e vão xaropear lá em Pato Branco. Gratidão. Essa aos xaropes. essa Tá semana trazendo- eles tá estão lá. fortalecendo isso tudo. O pessoal se diverte lá porque um deles é do Nordeste, do Piauí. Ele deve ter congelado já lá, né? Tadinho. Dessas coisas que tá frio pra Esse eu caramba. conheço particularmente. O Júnior. O Júnior é um dos nossos mais importantes distribuidores, né? Então, eles vão para lá e passam a semana toda lá, né? Aí, o nosso diretor técnico lá, na sexta-feira, a hora que eles vão embora, ele se interna, né? Numa clínica, para desintoxicação. Então, esses caras são... ele já deve ter comido hoje, é quarta-feira, já deve ter comido 3 churrascos lá na casa do Giovanni, né? Tal. Então, Isso é bacana, essa sensibilidade, essa conexão com o revendedor. exatamente. E vocês utilizam a Representante. própria distribuição. E eles determinam o que vai ser, qual é a tendência, entendeu? Porque eles que estão Eles ouvindo determinam. ali, né? Eles estão no front, não adianta. E aí a gente convida sempre algum cliente importante e tal, aqueles clientes também os mais importantes, não os mais chatos, né? Porque ele não vai falar, né? Então, Os mais os caras exigentes mais ali. exigentes, isso, boa, pô, obrigado pela palavra, mas Mais exigente. os não mais são exigentes, então eles participam disso também e a gente tenta antever essas, né? E aí faz reuniões entre nós, nosso comercial a gente se reúne todo mês, tal, essa coisa toda, o que vai acontecer? Analisa a concorrência, vê o que está fazendo, porque a gente nesse mundo não se conversou- cria, tudo se copia, né? A gente conversou sobre isso, né? É. Sobre grandes marcas e uma marca que a gente estava conversando sobre ramo alimentício, chocolates e que a gente não vai dizer o nome aqui, mas é bem conhecida, que instalou situações e teve optou por algumas estratégias sem ouvir o que está acontecendo aqui embaixo. Eu quero até parabenizar vocês. Isso. Que é muito legal isso. Vocês estão desenvolvendo mais para o que realmente é necessário. Não adianta de nada você comprar novas possibilidades, desenvolver novas estratégias, vão ser úteis, vão ser utilizadas, vai ajudar esse segmento Exato. no crescimento? Sim, não. Vou colocar mesinha, vou falar numa linguagem bem popular, vou colocar uma mesinha no centro da sua sala onde você vai bater a canela todos os dias e vai ficar com a canela roxa? Não, né? Você está trazendo alguém para você entender daquela Seu espaço. do seu espaço, né, da Isso. arquitetura do negócio, para você instalar uma melhoria para ele eficaz, né? E algumas têm que ser imediatas e pela experiência. Vou dar um exemplo. Essa o Gilberto gosta também, e a empresa toda gosta, porque é o que a gente... É difícil falar da pandemia, né? Mas na pandemia, eu falei assim, isso é muito interessante porque eu acho que os donos dos postos tiveram... É um tema que até é bem complexo, né? Mas assim, a primeira coisa que eu imaginei na pandemia foi como o dono da empresa ia suportar tantos funcionários, né? Então, o que aconteceu? E nosso final é o posto, né? Quer dizer, o posto tem que estar aberto, tem que estar vendendo. Que era a linha de frente. A sorte é que a Ele nossa também linha de foi a linha de frente de frente, posto, ela teve que permanecer aberta. Alguns revendedores, né? Que já são bem experientes e estavam preparados financeiramente, o que eles fizeram? Primeiro que todo mundo pensava que a pandemia ia durar pouco, mas mesmo que tenha durado bastante, todo mundo investiu na reforma do posto, férias para funcionários, já deu uma reciclada, mas chegou um momento em que não daria mais para fazer isso, né? Muito longe. Nós tivemos uma ideia, aí todo mundo pergunta, acho que já perguntaram isso para o Gilberto mais de 100 vezes. Para mim, 50, né? Vocês tiveram queda na receita de vocês? Quer dizer, os postos pararam de pagar, né? Te pediram aquele famoso desconto, né? Porque o famoso desconto é um conceito brasileiro, não é uma estratégia. Que ocorreu né? muito, O né? conceito de pedir desconto é diferente da estratégia de pedir desconto, né? O cara pede o desconto porque ele acha que tem que pedir, né? Então, cultural. se aquele cara vai te vender um carregador de celular por R$20 no semáforo, não precisa pagar 15, paga os 20, pô. Né? Porque esses 5 vai fazer a diferença para ele, para nós não vai fazer diferença alguma, né? O que aconteceu? Nós tivemos a brilhante ideia, né? Isso eu falo que foi todo mundo que teve essa ideia, não lembro quem teve a ideia, de nós contratarmos um consultor financeiro para conversar com os postos quando ele viesse pedir o desconto, para que o que a loja de conveniência, ia acontecer com ela? Ela não tinha na característica dela de venda como delivery. A loja de conveniência não é delivery. Não.
nós fizemos um trabalho para que o consultor fizesse com que o posto mudasse eu não lembro como que chama, o KINAI lá, enfim, para que ele pudesse ser um delivery. Operar. E aí nós fizemos uma adaptação no sistema para delivery e o último número que eu me lembro é que nós não tivemos uma queda nem de 5% da nossa receita. E nós trabalhamos em casa, os representantes, que é o que a gente comentou, né? Aham. Expert tem os representantes atendem os postos. Nós ficamos só passando comandos para os representantes. E os representantes não deixaram a peteca cair. Eu imagino que deve ter tido assim um servidor que caiu de sexta-feira, ele botou um servidor no carro, correu lá, botou a máscara e fez. Mas isso ali, fazendo como todo dia. Mas a grande decisão foi dar alguma coisa para o revendedor nesse momento e não ficar discutindo o desconto, porque não ia resolver absolutamente nada para ele. Ele tinha que vender. Né? Então essa foi a característica principal. E é muito legal, parabéns mesmo, porque aproximar do cliente, né? Vocês têm ouvido muito o que realmente é necessário. E nessa época da pandemia, olha que legal, olha que ideia, que forma legal de pensar fora da caixa. Não só pensando no rendimento seu, né? Você foi ali, ajudou ele a se reinventar, gerar um lucro, um rendimento para a loja. E agora está lá, consolidado. Porque agora a gente vê que pós-pandemia as lojas de conveniência estão fazendo entrega. Vocês pularam aquela fronteira, né? Não tinha um revendedor, um parceiro, né? Tinha um revendedor, não vamos falar o nome, que ligava para o Gilberto e falava assim, você não está me deixando vender na pandemia. Quer dizer, era legal o cara falar assim, você não está me ajudando a vender, porque o cara estava querendo vender e estava vendendo, né? Então, era legal, porque ele estava ansioso, porque, olha, não está, ainda falta quantos dias para funcionar a mudança? E já estavam as motos lá do delivery fazendo e tal. Então, isso foi... Nós trabalhamos muito na pandemia, não é? Que bom. Isso é bacana. O que você está achando dessa conversa até agora? A minha fisionomia já entrega. Eu estou muito satisfeito, eles têm muito conteúdo para entregar. Eu vou aqui, a gente está falando sempre sobre gente. Existe gente dentro de casa que entrega uma solução para gente que está no mercado. Eu vou fazer um pedido, né, que vocês pudessem deixar uma mensagem para todos os importantes distribuidores expert em todo esse país. Eu conheço muitos que estão fazendo um trabalho muito sério, eles são essenciais. E aí eu gostaria que você respondesse, desse esse recado para esse pessoal, que é muito bacana. Eu gostaria que o Gilberto desse ali uma fala para um importante revendedor em todo o país, né, que você pudesse deixar uma mensagem, uma reflexão, um ponto de vista, visto que você, né, fundou essa empresa, que, reitero, né, tem um cunho ali todo voltado para ser parceiro do revendedor, leva credibilidade, afinal de contas são 30 anos, né, se reinventando na área tecnológica e mantendo a tradição da credibilidade. Então nós podemos começar, né, com o nosso amigo Dario. O que você teria para dizer para aqueles caras que fazem a solução acontecer na prática, para o importante distribuidor expert em todo o país, por favor? Bom, primeiro que você já falou a frase, né? Representante / distribuidor, né? A gente sempre explica sobre isso. Legal. Porque o representante, ele representa alguém, o distribuidor, ele vende alguma coisa junto. Então o nosso tem equipamento para vender. Então ele é um representante e um distribuidor de equipamentos, né? Quer dizer, ele vende os dois. Então tem uma matemática aí de comissionamento que é importante, né? Você vender solução completa, você tem que ensiná-lo a vender e também tem que ter o produto para vender. A semana passada nós estávamos discutindo um assunto que eu mesmo não estava muito, para mim não estava muito claro, mas ficou claro depois que o Gilberto explicou e o Giovanni explicou sobre adequar o momento do desconto, adequar o momento de você reter o desconto para equipamentos, né? Então, o meu recado para os distribuidores e representantes seria o seguinte: para que eles entendessem que tem alguém olhando para isso. Tem alguém olhando essa estratégia, entendeu? Pode demorar para vir, porque às vezes nós não estamos descobrindo qual é o caminho. Então, causa uma ansiedade neles, às vezes eles ficam, poxa, nós estamos precisando dessa informação. E ontem você viu falar isso pro Renato, né? Verdade. Além da ideia que ele pediu, era uma ideia que não ia trazer, demorou para a gente descobrir isso. Nós trouxemos a outra resposta para ele, que é melhor para ele,
né? Às vezes é difícil já administrar, marcamos. né? Tanta solicitação. E assim, a gente, as informações que vêm, as novas informações e os novos procedimentos, eles vêm. Sim. Só que precisam de tempo para que você consiga fazer isso. Enquanto isso, a peteca não pode cair. Então, a engrenagem tem que funcionar e eles têm... e outra coisa, eles têm que também... Isso é feito porque nós temos disparado muito material de marketing e material interno para os representantes, são materiais que são técnicos também, né? Não é só marketing. A pincelada de marketing para eles é para eles entenderem onde está o contexto. Mas tem a pincelada técnica. Então, tem lá os catálogos técnicos digitais que vão para eles. Norteando. E eles têm no CRM deles uma área. O nosso CRM tem uma área que é para área comercial e tem um CRM que nós conseguimos passar para eles. Então, é o que eu tinha falado, você tem um funil, né? Nós conseguimos conversar com os 85 através de pushes ali, né? Legal. Então, o interessante é falar para que ele fique ligado nisso. Ele fique ligado ali naquele... Ele esteja entrando. Então, ele vai conseguir receber a informação. Nossa, Bacana. legal. E nós estamos caminhando, gente, quase para o finalzinho. Mas eu queria pedir para o Gilberto olhar para aquela câmera ali e falar para esse revendedor, explicar para gente o porquê que eu, revendedor, vou entrar nessa ideia, nessa pegada aí do Seja Expert. O que o Gilberto indica para o revendedor que tá com medo, que ainda tá lá reticente, que fica, é caro, não vou comprar, básico e rápido. Revendedor, tô aqui do lado do precursor, posso dizer isso aqui, que andou no mato lá no passado, um dos primeiros no mercado, 30 anos de história, vai contar para você por que de ser expert. Hoje o revendedor precisa de um sistema que seja confiável. Tem que ter alguma coisa que não seja só promessa, não seja fumaça. Hoje nós insistimos nisso. A atualização tecnológica não é um diferencial. Então, o que você precisa é de um auxiliar para a sua gestão. O que o revendedor precisa hoje é ser auxiliado na gestão. E existem ferramentas de software, equipamentos, programas de computador, equipamentos para que isso fique mais fácil e principalmente mais eficiente e mais dados mais reais, dados mais confiáveis. É um caminho sem volta. É necessário fazer isso. A Expert não está nesse mercado há 30 anos à toa. Nós já... Gostei da frase, né? Nos termos do mato, né? A gente sabe, conhece as dores do revendedor e além de conversa, nós estamos para ajudar. Nós não queremos nós não temos ambição de ter todos os postos de combustível do Brasil como nossos clientes, claro, isso até por ser impossível. Nós queremos que os nossos clientes tenham qualidade na tomada de decisões que eles vão ter, e para isso nós estamos oferecendo o nosso serviço. O nosso serviço é além de um software e um sistema de automação completo. Nós queremos simplesmente agilizar a vida. Então, o nosso conceito de termos tudo em casa é justamente por causa disso. Porque o revendedor precisa ter a quem recorrer. Não pode mais acontecer. A informática, né, eu até falei há pouco tempo, né, eu sonhava que essa profissão fosse regulamentada um dia, ainda não é, né, isso não vem ao caso, né, mas é assim, existem profissionais de informática bom, de automação, software, excelentes nesse país. Então, você precisa confiar em um sistema de automação. E esse sistema não é só um programa de computador, não é só um equipamento, é um sistema de gestão como um todo. E para isso, você precisa de especialistas, pessoas que conhecem o mercado. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. Muito bacana. E eu que estou no posto, vou abreviar tudo que ele falou aqui para vocês. O revendedor precisa ter vida. Tá bom? Então, quando tá tudo junto, tá tudo dentro de casa, eles conversam rapidamente e te entregam esse resultado rapidamente. Então, você começa a ter um tempinho para sua sexta-feira, para o seu sábado, domingo, e tá com a sua família. Gratidão por tamanha entrega. Sensacional. Muito legal conhecer um pouco mais sobre vocês. Confesso que eu fiquei stalkeando durante toda a semana para conhecer mais. Mas hoje eu pude conhecer esse trabalho brilhante.
que está trazendo aí ajudando muito nosso mercado, né, no Brasil inteiro. E eu sei que ainda a gente vai colher muita coisa legal de vocês. Portas abertas, tem que estar o que está aqui aberto para vocês. Qualquer tipo de necessidade, produto novo, né, Genilson? Com certeza. Quer informar para o revendedor aqui os caminhos que a Expert tá oferecendo e trilhando aí no mercado, estamos aqui esperando vocês novamente. Perfeito. Eu queria agradecer Obrigado. também, né? Eu sei que, imagina o compromisso profissional que os dois têm em todo o país, eles aceitarem de pronto estarem aqui, né? Conseguiu ver essa relevância que a gente também está contribuindo para o setor, trazendo luzes, né? E eu fiquei muito, eu e a Aritana, todo o nosso time aqui, muito honrados de vocês estarem aqui, dividindo, mostrando essa parceria, mostrando essa credibilidade, mostrando essa tradição de 30 anos. Parabéns por essa trajetória. E eu fico muito feliz, né, de estar ao lado de importantes, né, distribuidores e revendedores de automação e Estamos gestão. chique demais, né? Nossa, os caras vieram de pronto, né? Então, assim, olha só. E cabe uma observação. Até o presente momento, todos os nossos entrevistados vieram em loco. Não teve nenhuma A gente conferência. Sentado aqui no nosso banquinho do nosso Sentado lado. aqui, então isso aumenta, né, para a gente uma certa pressão, para a gente continuar em alto nível, né? Muitas pessoas importantes iguais irão vir para cá para a gente debater os mais. Né? Não, chega de spoiler. Tem muita coisa boa vindo por aí. Só deixar ele vai pode nem contar aqui falar. então. Não, calma, Mas, olha guarda. só, mas muito obrigado mesmo. A gente ficou muito feliz. E eu penso também que o revendedor, né, deu essa orientação. Foi esclarecido a ele um pouco do universo do Seja Expert. Muito obrigado. E a casa estará sempre de portas abertas. Legal, obrigado mais uma vez. Parabéns pela iniciativa. Esse é o Obrigado. tipo de informação que o revendedor precisa ter. Parabéns mesmo. Obrigado. E então, formalizar, né? Vocês estão convidados, né? Os nossos Nós iremos. revendedores, os nossos clientes, os nossos amigos. Vocês estão convidados para conhecer a Expert lá em Pato Branco, se vocês tiverem coragem. Vocês vão ouvir e muito estiverem falar em de São Expert Paulo. aqui, né? Porque Expert. E aí, vamos lá. Ele não contou a história de Pato Ele não Branco. Vai lá, a Bozena, conta a história da Bozena. Não, a gente precisa finalizar isso aqui com uma breve história. Não precisa aprofundar tanto assim, se não quiser, né? Não, Vamos deixar, mas- né, Dario? Então, quando todo mundo me pede isso, né? O sul do país praticamente inteiro, né? Tirando as capitais, né? Eu digo Florianópolis e Porto Alegre fala daquele jeito, né? A gente fala leite quente, dói o dente da gente, daí. daí Todo mundo fala assim lá, né? Pato Branco teve a sorte, diz a lenda, né? Eu não sei, diz a lenda que o Falabella estava em Curitiba e achou uma figura clássica lá de Pato Branco que foi tietar ele, né? Ele contou essa história na TV, sei lá. Não vi, mas ele falar, né? E ele foi entrevistar, né, tal, e a mulher, sei lá, ele pediu, como que é seu nome, né? Ela falou, eu sou a Ruth, lá de Pato Branco. Trouxe todo. E aí ele falou, cara, eu tô fazendo um programa que precisa mudar um pouco esse estereótipo de empregado e tal. E deu no que deu, né? E ele pegou um informante lá, né, tal, que o cara informava as histórias lá, e a mulher contava na TV com aquela... não lembro o nome daquela atriz, mas aquela atriz lá, a Bozena, né? Aham. Ela é de Sorocaba, né? Então ela incorporou muito bem o personagem e deu essa visão de Pato Branco, né? Mas quer ver um negócio interessante? Muito relevante. E levou Pato Branco pro mundo. Vamos falar de futebol. Ah, O Alexandre Pato é Pato Branquense, óbvio, todo mundo sabe. Olha. Né? O Rogério Ceni também. De Pato Branco. Gente, Não, é uma Contei. boa. pronto. Pato Branco é tipo entregou o a capital Rogério da galáxia. Ceni. Entregou, todo mundo pensava que ele era de Sinop. Pato Branco, não, Pato Branco ou adjacências, né? Tipo, região metropolitana, né? É tipo, Pato Branco é tipo a capital da galáxia. Daí, como é que é? Daí. Daí, Lá em Pato Branco. Queria que você mandasse um abraço lá pro grande amigo Giovanni, que está também compondo o quadro da diretoria, Giovanni. contribui bastante. E para toda a turma lá, Expert, né, os parceiros de vocês, os distribuidores, a gente sempre tem uma satisfação de topá-los pessoalmente aqui e acolá. Mas manda um abraço caloroso desse programa a todos eles. Pessoal, muito obrigado. Tá bom, um abração. Ele que tá Obrigado com o vocês. pessoal do GAEC. né? Gente, eu vou ter que terminar, será?
E esse foi mais um episódio do nosso podcast Tank Talk. Com essa dupla aqui que trouxe muito conteúdo pra gente. A gente tá muito feliz por ter vocês aqui. Portas abertas. Até a próxima. Obrigado. Valeu, satisfação. Até mais. Tchau, tchau.